Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Brasil Tourinho, eu sou da Bext Advogados, o escritório de advocacia responsável pela elaboração do programa de compliance da sua empresa. Pessoal, o Brasil não aguenta mais tanta corrupção. Todos os dias nós vemos nas televisões, nós ouvimos nos rádios, nas conversas com nossos colegas, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, assuntos, papos, histórias de corrupção, de safadeza, de roubos. O que nós estamos tentando evitar nesse Brasil agora é que a coisa fique pior ainda. Os programas de integridade, que são uma obrigação imposta pela legislação, tanto nacional do Brasil como aqui do próprio Distrito Federal, obrigam a gente a estar 100% dentro dos conformes. É um programa de conformidade, é um programa de integridade. Temos que estar dentro dos conformes, temos que ser pessoas íntegras. Vem com a gente, você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos pensar um pouco na palavra integridade. Programa de integridade. É para nós sermos pessoas íntegras, para a nossa empresa ser uma empresa íntegra, para nós termos atitudes íntegras todos os dias, entre nós e outras empresas e o próprio poder público. O Brasil não aguenta corrupção e mudar isso está na mão de vocês, está na mão da gente. Não basta a gente falar dos outros e não fazer a nossa própria parte. O governo federal, o próprio governo distrital e a sociedade civil criaram a chamada Lei Anticorrupção. O que é uma lei anticorrupção? Em linhas bem gerais, uma coisa bem sintética para vocês entenderem bem certinho. A Lei Anticorrupção é para evitar que empresas, dentro do seu próprio ambiente e também na relação com outras empresas e com o poder público, façam coisas erradas. Um breve resumo é isso. Por que isso é importante para a gente? A sua empresa, ela está implementando nesse momento, e esse vídeo é o primeiro contato que vocês, funcionários e funcionárias, terão com esse programa de integridade de compliance, todos os mecanismos, todas as diretrizes para que vocês façam as coisas certas. A lei anticorrupção que eu acabei de falar, o número dela é a Lei Federal número 12.846 do ano de 2013. Ela foi regulamentada no ano de 2015, ou seja, já faz algum tempinho que essa lei está em vigor, mas apenas nesse momento é que as empresas estão sendo obrigadas a implementar esse programa de integridade, como eu falei anteriormente, para que o Brasil seja um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e até para nós mesmos. No Distrito Federal, uma lei distrital regulamentou essa lei federal e obrigou todas as empresas que querem ter convênios, querem ter contratos com o poder público a ter esse programa. Esse programa ele possui 5 pilares fundamentais. Sem esses pilares, sem qualquer um desses pilares, o programa de compliance, programa de integridade da empresa não é aceito, não existe. E a sua empresa possui esses 5. O primeiro deles é o apoio da alta direção, ou seja, a sua alta direção, quando contratou a gente para fazer o seu programa de integridade, ela demonstrou que ela está querendo que a empresa seja uma empresa íntegra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ter uma área dentro da sua empresa, um setor, uma área específica, com autonomia para gerir esse programa de integridade, para gerenciar, para cuidar que a integridade está sendo feita por todos dentro da empresa. O terceiro ponto, fizemos já uma análise de riscos da sua empresa. Cada empresa, a gente sabe que cada empresa tem os seus programas, tem os seus problemas, tem suas características específicas. A sua empresa é uma empresa com muitos funcionários, é uma empresa que lida diretamente com o poder público e tem muito contato também com outras empresas privadas. Nós pegamos toda essa sua realidade e colocamos em um mapa de riscos. A partir desse mapa de riscos, nós desenhamos o programa de integridade que em breve falaremos para vocês daqui a alguns minutinhos nesse vídeo. O quarto ponto, que é o ponto principal, todo programa de compliance tem que ter o código de ética e o canal de denúncias. Daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre eles. Sem esse código de ética e sem o canal de denúncias, o programa de integridade não vale nada. E é importante que você, funcionário e você, funcionária, pegue esse material, seja impresso ou seja em meio físico, leia e entenda tudo. Você tem que entender porque a corrupção ela não é feita pela empresa. A corrupção ela é feita pelas pessoas. Então você tem que entender exatamente qual é o seu papel no combate a essa corrupção. E só um parênteses, uma coisa importante para falar, a corrupção não é só aquela corrupção que a gente vê na televisão. A pequena corrupção do dia a dia também é importante, a gente tem que combater isso. Levar um papel da empresa para casa, levar uma caneta, desviar um pouco de dinheiro, mesmo que seja pouco, aos olhos da empresa, isso também é corrupção.
O quinto pilar do programa de compliance é o monitoramento e o treinamento contínuos, constantes. Esse vídeo é o primeiro treinamento, é a primeira apresentação para vocês desse programa de integridade. Ao longo dos tempos, ao longo dos meses, nós faremos mais treinamentos. Sejam treinamentos como esse em vídeo, que você pode ver da sua casa a qualquer momento ou de qualquer outro lugar, seja presencialmente. Nós iremos aos poucos aperfeiçoando e aprimorando e ensinando vocês cada vez mais a fazerem parte de uma empresa verdadeiramente íntegra, como a sua empresa está demonstrando ser por conta da contratação desse programa de integridade que é obrigatório agora no âmbito do Distrito Federal. O seu código de conduta, ele fala que todos da empresa, do mais alto cargo da empresa ao mais baixo cargo da hierarquia, todos devemos 1. Seguir todas as leis. 2. Relatar qualquer tipo de coisa errada que a gente tenha visto, como eu falei anteriormente, não apenas aqueles roubos milionários que a gente vê na televisão. Uma pessoa que levou uma caneta do escritório para casa, a gente tem que relatar isso. Praticar todos os valores e princípios que a sua empresa tem. E esses valores e princípios estão todos descritos no Código de Conduta. Leia e pratique todos. Você tem também que desempenhar com ética todos os pontos que estão descritos nesse Código de Conduta. Não apenas os princípios da empresa, mas os seus princípios pessoais também. Os seus princípios pessoais que você traz de casa muitas vezes são importantes também para a empresa. Pratique-os e passe para frente. Você deve também manter uma atitude profissional com todos. Com seus colegas de trabalho, com seus superiores, com os terceiros. Se você lida com o poder público, com o agente público. Se você não lida, se você lida com outras empresas privadas, com esses colegas também. Uma atitude profissional, ela passa de dentro para fora. Pense nisso. Uma coisa importante também é você participar de todos os treinamentos. É uma obrigação sua participar. Por quê? Como eu falei anteriormente, o programa de compliance, um dos 5 pilares dele é exatamente você estar sempre treinado e sabendo como agir. Outro ponto importantíssimo, você deve apresentar-se ao ambiente de trabalho apto a desempenhar sua função. O que nós queremos dizer com isso? O seu trabalho é muito importante para essa empresa, mas você não pode desempenhá-lo de qualquer maneira. Você não pode chegar aqui tendo feito uso de qualquer substância entorpecente. Você não pode chegar aqui tendo feito uso de bebidas alcoólicas, de outras drogas. Por mais óbvio que isso pareça, é muito comum em determinados momentos, você foi para uma festa no dia anterior, o seu time foi campeão de um campeonato importante e você chega para trabalhar sem as suas reais e totais condições de trabalho. É importante que você esteja sempre apto a trabalhar. Por quê? Você tem que pensar uma coisa muito importante. Você, quando está no seu ambiente de trabalho, você não é apenas você representa toda uma organização. Então você precisa passar a imagem dessa organização para fora. E como é que você faz isso? Estando apto a trabalhar nas suas totais e boas condições de trabalho. Outro ponto também é que você não pode deixar jamais que a sua empresa pareça para fora como uma empresa que faz coisas erradas. O que eu quero falar com isso? Você verificou qualquer ato ilícito praticado numa reunião interna na sua empresa ou entre a sua empresa e algum prestador de serviço, um colaborador, o poder público ou até uma empresa privada, seja o primeiro a denunciar. Você não vai ser taxado de, como os cariocas gostam de falar, o X9, ou você não vai ser taxado de o dedo duro. Não, você é uma pessoa íntegra. Como eu já falei antes, a empresa precisa de você. Quem faz a corrupção não é a empresa. A empresa ela não existe sem as pessoas. As pessoas precisam dar o exemplo precisa partir de casa. Faça isso que você não vai se arrepender. Você deve também sempre ter muito cuidado para não se deixar levar. Muitas vezes nós estamos no meio de uma conversa em que a gente percebe que a conversa não está indo para um caminho muito bom, muito legal, muito justo e correto, mas nós nos deixamos levar pois nós não queremos nos sentir excluídos, nós não queremos passar a impressão de que nós somos uma pessoa desagradável. Muitas vezes a conversa desagradável que você está sentindo, que seu coração está falando que está errado, a sua cabeça está dizendo que não está certa, é um ato ilícito e você precisa se retirar desse momento. Algo muito importante também, que hoje em dia é muito comum, nós estamos inclusive com nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos familiares, e a gente não para de mexer no celular, a gente não para de olhar no iPad, a gente não para de ver uma televisão. No ambiente de trabalho, você tem que ter uma noção muito importante, que o seu trabalho, muitas vezes, é o reflexo do que você é. Você tem que desligar o seu telefone celular, desligar o seu iPad, não olhar para a televisão. O seu ambiente de trabalho é um local para você efetivamente trabalhar. Quando nós falamos, por exemplo, de uma área de segurança, você imagina a insegurança que causa se houver um funcionário, muitas vezes é o único funcionário no ambiente de trabalho,
que está entretido, por exemplo, com o telefone celular conversando na internet. Isso não é legal, isso não pode ser feito. O ambiente de trabalho é para você ter total atenção e efetivamente trabalhar. E para finalizar, as obrigações que nós temos por meio desse código de conduta, ninguém pode na empresa passar para outras empresas informações estratégicas que nós temos. Vocês sabem muito bem disso, seja participando de reuniões, seja ouvindo nos corredores da empresa. Nós temos acesso a informações muitas vezes vitais para o funcionamento da nossa própria empresa. Então, olha que coisa errada é você ouvir uma informação aqui dentro, levar lá para fora. Você pode prejudicar não apenas você, pois você será punido por isso, mas a sua própria empresa. Isso você também não pode fazer. Nós acabamos de falar sobre aquilo que você deve fazer, obrigatoriamente deve fazer e que está constando no código de conduta. Agora nós vamos falar o que você não pode em hipótese alguma fazer. O primeiro ponto, que é muito importante ressaltar, é o seguinte: não use jamais a sua posição pessoal, o seu cargo nessa empresa para obter vantagens pessoais, seja para você, seja para algum familiar ou algum amigo, algum parente seu. Não faça isso. As leis brasileiras, o Código Civil, a própria legislação trabalhista e as leis penais punem você se você fizer isso. E dentro do ambiente da empresa, obviamente, isso também acontecerá. Não faça isso, pois, eu repito, você não é apenas você. Quando você está na empresa, você fala por toda a empresa. Aliado a isso, nós temos a proibição de que você favoreça qualquer pessoa ou qualquer ente ou qualquer outra empresa no seu trato diário. Pode parecer um pouco repetitivo, mas é importante você ter isso muito claro na sua cabeça, porque muitas vezes, e nós brasileiros somos muito assim, a gente gosta de agradar o outro, a gente gosta de ser cordial, a gente gosta de ser legal com os outros, mas muitas vezes você está sendo legal, só que você está fazendo uma coisa errada. Pense nisso. Não favoreça ninguém, faça o que é correto. Tá correto, tá errado. Ponto final. Outro ponto que nós não podemos fazer, e por mais óbvio que pareça, não custa repetir, nunca discrimine alguém, não trate os outros como diferentes, não cometa assédio moral ou assédio sexual, não seja machista, não seja grosseiro, tente sempre ser uma pessoa agradável e que age dentro dos conformes, dentro da integridade, seja uma pessoa íntegra em todos os pontos. Eu falei no começo desse vídeo, a integridade não é apenas aquela corrupção que a gente vê na televisão que roubam milhões de dólares, milhões de euros, não é isso. A corrupção, tem a corrupção pequena de que você leva uma coisa ou outra da empresa, mas a corrupção também muitas vezes é um ato errado que você comete, como por exemplo, tratar um deficiente com menosprezo. Não faça isso. No nosso dia a dia, nós vemos inúmeras pessoas que têm deficiência auditiva, que têm deficiência na fala, que têm deficiência mental ou motora. Não seja preconceituoso, não seja machista. Isso não é tolerado nessa empresa e o próprio Brasil não tolera mais atitudes como essa. E para mostrar que esse código de conduta não é apenas para você, que não é da alta direção da empresa, temos agora uma obrigação dos altos diretores, do alto escalão, da alta gerência da empresa. Vocês não podem jamais obrigar quem quer que seja a participar de cultos religiosos, de fazer coisas que vocês acham que é correta, mas que não necessariamente é algo que o empregado, o seu funcionário, a sua funcionária acredita ou quer participar. Participação em cultos religiosos, festas beneficentes. Se você quiser participar, gestor, diretor, gerente, você participe, mas você não pode obrigar o seu funcionário a fazer isso. Você também não pode, no uso do seu cargo, oferecer vantagem, oferecer presente, oferecer jantar para você conseguir um emprego, para você parecer legal. Como eu falei, o brasileiro gosta de ser legal, gosta de ser cordial. Você não pode fazer isso. É muito importante nós entendermos que até pouco tempo atrás, era comum nas relações comerciais entre as empresas que houvesse troca de presentes, troca de favores. Você paga um jantar aqui, você paga um jantar ali, o outro paga o almoço num dia, outro paga o almoço no outro. Agora, felizmente, essa prática acabou. Você não pode mais convidar um gestor público, por exemplo, e falar para ele: vamos almoçar, eu pago o almoço vai dar R$500. Isso também é corrupção. A gente acha que não, mas isso é. Isso está terminantemente proibido. É muito importante, colaborador, colaboradora, que você saiba de uma coisa. Muitas vezes, a corrupção ela é praticada e você vê ela ser praticada e você aponta o dedo e fala: aquela pessoa é uma pessoa corrupta, está fazendo uma coisa errada. Mas você tem que ter em mente uma coisa muitíssimo importante.
Não é corrupto, não está errado apenas a pessoa que faz a corrupção. Se você viu um ato errado e não falou nada, você também tem obrigação, você também é responsável, você também é uma pessoa que está agindo não dentro dos conformes, como eu falei antes. Omitir-se também é uma forma de se corromper. Você viu algo errado? Fale na hora. Você será punido não apenas pela empresa e pelas leis brasileiras, mas você também ficará com uma consciência muito pesada de ver e saber que você viu algo errado acontecendo e não falou nada. O programa de integridade, todas as empresas, como eu já repeti, aqui no Brasil, têm que ter esse programa de integridade para contratar com o poder público, precisam ser empresas boas, empresas de boa reputação, empresas que fazem tudo correto. Quando eu falo para você que dentro dessa empresa você tem que fazer tudo correto e evitar que dentro da empresa ou dentro da empresa em relação ao poder público ou aos outros particulares, as coisas têm que ser bem feitas, você tem que ter uma coisa em mente. Nós estamos aqui todos corretos? Ótimo, parabéns pra gente. Porém, a gente tem que se certificar também de que os nossos terceiros, as empresas que nós contratamos, as pessoas com quem nós temos relacionamento, também são pessoas boas. Existe uma parte muito importante do programa de compliance que é a chamada due diligence de terceiros. É um termo em inglês que eu vou traduzir para vocês. Você vai olhar para o terceiro e vai estudar o terceiro e ver se o terceiro, seja um ente público, seja uma pessoa privada ou uma empresa privada, se essa pessoa, se esse terceiro também está dentro dos conformes, também é íntegro. Não adianta nada nós aqui dentro, na nossa cozinha, fazermos tudo correto, mas contratarmos uma empresa que não faz tudo correto. Um exemplo muito importante que eu dou, um exemplo muito elucidativo, muito forte que eu dou com relação a isso, é o seguinte. Você imagina uma empresa de segurança que obviamente precisa ter armamentos. Você imagina o que é você trabalhar todos os dias com armamento no seu coldre que foi comprado pela sua empresa de uma empresa que roubou esse armamento ou que trouxe traficado de um país no exterior ou que roubou da polícia. Não é correto, é? O que adianta a sua empresa ter uma empresa correta, só que você está usando um armamento comprado de uma empresa que não fez a coisa correta? Ou seja, a sua empresa tem que analisar todas as empresas com as quais ela tem relação para aí sim dizermos: nós somos íntegros e só fazemos coisas íntegras. É terminantemente proibido você utilizar o uniforme da sua empresa fora dela. Por que a gente fala isso? Lá atrás eu falei, você no ambiente de trabalho não é apenas você representa uma empresa. Imagina o que é você com o uniforme da empresa, fora da empresa, e algo de ruim acontece, algo de errado acontece. Você vai sujar o nome de toda uma corporação. Você não pode fazer isso. Utilizar o uniforme da empresa é apenas no ambiente de trabalho, jamais fora. Você já viu esse vídeo, viu tudo que você pode fazer, tudo que você não pode fazer, tudo que você tem que fazer. Leia, releia inúmeras vezes o Código de Conduta. Procure a gente, procure as gestoras do programa de integridade da sua empresa e tire dúvidas sobre isso. Por quê? Tudo que está nesse código tem que ser seguido. Se não for seguido, como eu já falei anteriormente, as leis penais do Brasil, as leis trabalhistas do Brasil e as próprias leis cíveis do Brasil vão punir você, vão punir a sua empresa. Você tem que seguir tudo à risca. Apenas para elucidar um pouquinho, quais são as penalidades que o colaborador ou a colaboradora pode ter caso não siga esse código de conduta. Advertência por escrito, suspensão, demissão por justa causa ou sem justa causa, dependendo do caso. Exclusão, se for o caso, do fornecedor, caso o fornecedor seja uma pessoa ou seja uma empresa que esteja fazendo algo fora dos conformes, não seja uma empresa íntegra ou uma pessoa íntegra. Ou até, e muito cuidado com isso, o ajuizamento de ações judiciais contra você colaborador, contra você colaboradora e até contra a própria empresa, dependendo do nível dessa corrupção que foi cometida. Então, siga à risca tudo que está no Código de Conduta e tudo que você já aprendeu aqui nesse vídeo. A sua empresa, ela possui um comitê gestor do programa de integridade. O comitê gestor, ele é formado por funcionários e funcionárias da casa, que são os responsáveis por cuidar desse programa de integridade. Eles são os responsáveis por saber de tudo do programa de integridade, ter quase que decorado esse código de conduta e esse vídeo também, e vai tirar a sua dúvida caso você tenha alguma dúvida. E será
esse comitê gestor que seguirá todas as normas, obrigará que todos sigam as normas e apurará todas as denúncias sobre as quais eu falarei a partir de agora. Caro colaborador, cara colaboradora, chegamos agora ao ponto principal desse vídeo, ao ponto principal desse treinamento inicial, que é falar sobre o canal de denúncias. O canal de denúncias é o principal ponto do Código de Conduta e o Código de Conduta, por sua vez, é o ponto principal do Programa de Compliance. Ou seja, esse canal de denúncias sobre o qual falaremos agora é o ponto principal que você tem que ter sempre na mente, que é o lugar onde você vai fazer a sua denúncia, você vai mostrar que a sua empresa é íntegra, você vai defender os seus princípios. Atenção! O canal de denúncias da sua empresa é feito por duas formas. Existem duas maneiras de você fazer chegar até a alta direção, até o comitê gestor do compliance, do programa de integridade da sua empresa, as denúncias e as queixas e as coisas erradas que você está vendo acontecer. Uma delas, por meio desse e-mail aqui, você escreve um e-mail para esse endereço eletrônico e automaticamente o comitê gestor da sua empresa, o comitê de compliance da sua empresa, receberá essa queixa e analisará o caso, tomará as medidas cabíveis. Se você preferir, tem também esse telefone aqui. Você pode telefonar e fazer a sua denúncia. Um ponto muitíssimo importante do canal de denúncias, muito importante mesmo, você tem que ter na mente isso para você ficar despreocupado com relação às denúncias que você vier a fazer. A gente sempre fica preocupado de denunciar alguma coisa, pois a gente pensa que a gente será retaliado por isso. Aqui não. Por quê? Seja por meio do e-mail que eu disse que você tem que escrever aqui, ou pelo telefone que você pode ligar desse lado, você não vai se identificar. 100% garantido o sigilo das denúncias. Se você quiser se identificar, não tem problema algum. Mas se você não quiser se identificar, o que é muito comum acontecer quando se trata de denúncia, principalmente quando é uma corrupção grande, você não precisa. Você não tem que passar o seu nome, você não tem que passar o seu endereço, você não tem que passar o seu telefone, nada. Você telefona ou você escreve um e-mail e a sua denúncia será apurada. Você não precisa se identificar. O sigilo é 100% garantido. Eu dou a minha palavra para você. É isso, gente. Chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham entendido todo o Código de Conduta. Porque, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, a corrupção ela não é feita pelas empresas. A corrupção ela é feita pelas pessoas. Nós, no nosso dia a dia, temos a obrigação, seja com nossos colegas de trabalho, seja com os terceiros, com as nossas famílias, com nossos filhos, nossos avós, nossos netos, nós temos a obrigação de sermos pessoas corretas e íntegras. Não adianta a gente reclamar de toda essa corrupção que está acontecendo no Brasil e até no mundo e nós não fazermos a nossa parte. O que nós estamos tentando com esse programa de compliance, com a implantação desse programa de integridade da sua empresa, é dar o primeiro passo para que esse Brasil, esse país, seja um país melhor para todos nós e principalmente para os nossos filhos, que vão pegar muito mais frutos bons do que nós estamos hoje aqui plantando. Compliance neles!